Os espectadores, recomenda-se discrição. Há quase 70 anos, esses homens eram meninos recém-saídos da escola. De uma só tacada, você deixa de ser um menino e se torna um homem. Jovens demais para serem envolvidos pelo momento mais sombrio do mundo, o último ano da Segunda Guerra Mundial. Agora, em idade avançada, esses preciosos poucos sobreviventes estão à nossa volta, ocultos sob nossas vistas. Esta é a última chance de ouvir o que realmente aconteceu. Corpos de alemães, corpos de canadenses, corpos de britânicos. O cheiro, o fedor. Isso é a guerra. Isso é a guerra. Do desembarque nas praias do dia D. A luta na Batalha das Ardenas, no inverno congelante. E ainda o avanço pela Europa, revelando os verdadeiros horrores da Alemanha nazista. Como os seres humanos podem fazer aquilo a outros seres humanos? Como podem fazer isso? É a história deles, nas palavras deles. Não aquela escrita por generais e historiadores. Após todos esses anos, isso ainda mexe comigo. Se houver filmagens originais, veremos onde eles lutaram. Se os registros não existirem, usaremos bombas reais e armas para ilustrar o que os veteranos passaram. Essa é a história do último ano da Segunda Guerra Mundial na Europa, contada pelos últimos heróis de guerra. Heróis de guerra. A libertação da Normandia. Você andava quando dava e rastejava quando não dava. De repente, você podia esbarrar num pequeno grupo de alemães. Podia ser uma metralhadora ou um atirador. Aí você se abaixava. Foram tempos caóticos e agitados. Todos os nossos oficiais estavam reunidos para receber ordens. E um daqueles morteiros caiu bem no meio deles. Todo o grupo de oficiais daquela companhia foi eliminado numa única tacada. A invasão da Europa estava ganhando força à medida que as tropas e tanques espalhados pela Normandia obrigavam as linhas de frente alemãs a recuar. Até então, os aliados tinham sobrevivido às batalhas nas praias do dia D. Há duelos de tanques nas cidades francesas. Há bombardeios e há a Batalha de Caen. Normandia, Falaise. O plano seguinte dos generais era tomar a região de Falaise e capturar a Normandia. Entre os aliados e a vitória estava uma região de terreno elevado e densas florestas, conhecida como Colina 112. Quem a controlasse poderia vir quilômetros ao redor. Os alemães receberam ordens rígidas, defendê-la a todo custo. Sem esconderijo. 10 de julho de 1944. Frank Quelch chegou à França 2 semanas depois do dia D. Aquela foi a sua primeira amostra do campo de batalha. Sim, suponho que eu era imaturo. Teria ficado entediado se não fosse pela guerra. Frank tinha 18 anos e trabalhava numa garagem de ônibus. Agora estava ganhando seu sustento caçando alemães como canhoneiro de um canhão antitanque de 76 milímetros. De repente, à distância, Frank viu algo.
Ele estava num buraco no alto da colina. Só se via a torre e um pouco da frente quando ele apareceu. O primeiro tiro que disparamos não sei onde foi parar. Naquela hora, o tanque alemão recuou e sumiu atrás de algumas árvores. O meu número 3 atirou entre as árvores, onde ele sabia que o tanque estava. Nós vimos as nuvens de fumaça e as chamas, e o nosso comandante disse: "Você o acertou?" Eu disse: "É, eu não estava com medo nenhum." Frank não estava ciente de que eles haviam perturbado uma das mais temidas unidades alemãs da Segunda Guerra Mundial, a 12ª Divisão Panzer, da SS. Eles podiam ver tudo o que fazíamos, mas como não podíamos vê-los, nós não ligamos. Eles estavam do outro lado da colina, e eu estava tomando o café da manhã, salsichas e sei lá. E um morteiro caiu atrás de mim e me derrubou. Eu comecei então imediatamente a procurar abrigo, e quando rastejei para a trincheira, essa perna foi arrastando atrás de mim. Eu perdi minha perna, entendeu? Então, começou a chover. Estava chovendo a cântaros mesmo. Tivemos um intervalo de 5 minutos, deitamos na grama e todos nós dormimos sob a chuva torrencial. Dormimos de tão cansados. Ted Roberts foi expulso do exército 2 vezes por mentir sobre sua idade. Após um mês na linha de frente, ele agora se encontrava numa das mais difíceis batalhas da Normandia. Você está no limite todo o tempo. É como eu digo, você pode ser morto a qualquer hora, a qualquer segundo. É simples assim. Os aliados tinham ordens de pressionar os alemães para fora da área. Mas o inimigo ficara na Normandia por 4 anos e estava de tocaia. Os campos estavam cheios de alemães. Quando alguém atirava em você e errava, você ouvia um estalo, como... Imagine alguém pegando um chicote e estalando, desse jeito. Era isso que você ouvia. Então, quando eu estava correndo, foi isso que eu vi, 2 estalos. Eu sabia que alguém estava atirando em mim. Foi aí que eu me abaixei por um tempo e depois me levantei e corri em zigue-zague. Uma bala então me acertou no braço, me fez girar e eu caí de costas. Meu capacete foi para um lado, meu rifle foi para outro. Ela passou por aqui, mas 15 centímetros ela teria passado aqui do lado, pelo meu coração, e eu não estaria falando com você. Acho que nunca senti tanto medo e acho que nunca vou sentir. Eu não ousava mover um músculo. Se tivesse me mexido, eu estaria morto, eu seria baleado de novo. Ted fingiu estar morto, o que pareceu horas, até que soldados de passagem finalmente o encontrassem. Gravemente ferido por um morteiro, Frank Quelch foi encontrado quase inconsciente em sua trincheira. Eu sabia que estava morrendo, eu acho. Eu estava perdendo muito sangue. Eu estava confortável e aquecido e fiquei irritado com aqueles homens me erguendo dali.
Fiquei muito irritado com eles porque eu estava indo dormir, entende? Eles nos puseram num caminhão. Alguns estavam no piso do caminhão e fui um dos que ficou em cima. Estava chovendo torrencialmente. A chuva acumulou na minha maca e a água escorreu da minha maca para o sujeito que estava embaixo. Ele me chamou de sujo e tal, porque pensou que eu estava urinando nele, como se eu o fizesse. Com 2 meses de batalha da Normandia, os aliados tinham tomado as praias, liberado Caen e finalmente capturado a colina 112. Eles estavam exaustos. Depois da tomada da colina, nós fomos tirados de batalha. A divisão foi substituída e nós fomos enviados a um lugar perto de Bayeux para descanso e lazer. Nas raras ocasiões em que os soldados recebiam uma folga, eles aproveitavam ao máximo. O artilheiro Bruce Melanson ainda estava no colégio quando se alistou para a guerra. Você nunca tinha muita folga. E a rara folga que você recebia era fascinante. Eu conheci uma garota, é claro, e ela também tinha um namorado que era coronel. E ele deixara um monte de uísque lá. E é claro que eu a ajudei a bebê-lo. Não havia muita comida disponível, sabe? Os alimentos eram escassos. Alguém disse, tem um lugar clandestino no fim dessa rua, e eu disse, é? O que eles têm lá? Ele perguntou. Ovos e batatas, batatas fritas. Então eu fui lá. Me custou $54 para comer 2 ovos e 10 batatas fritas. E você não recebia 11 batatas fritas, recebia 10. E eu comprei mais outra porção, então foram $108 que paguei por 4 ovos e 20 batatas fritas. O dinheiro que Bruce gastou com seus valiosos ovos e batatas fritas em 1944 poderia lhe pagar hoje um jantar, pernoite e café da manhã para 2 no Ritz. O mecânico Wally Harris se alistou em 1939. Ele já havia estado no sul da África, no Oriente Médio e na Sicília. Eu fui abordado por uma moça que me disse o seguinte. Meu patrão falou que se você quiser pode ficar na nossa casa. E eu então fui para a casa dele. Me deixaram tomar um banho, me limpar. Dormi numa bela cama e posso dizer, por causa do jeito como eu estava, que achava que era um bom soldado. E mesmo dormindo ali numa casa confortável, minha arma estava entre as minhas pernas, porque essa é uma das coisas com as quais você tem de ter muito cuidado. Divisões blindadas norte-americanas avançavam pela França, liberando vila após vila, com as boas-vindas exultantes de civis franceses. George Maguire lembra-se muito bem do alívio deles. Às vezes nós éramos os primeiros soldados aliados que eles viam. E era incrível o efeito que aquilo tinha sobre eles. Eles tinham ficado sob os alemães por 4 anos e agora pelo menos estavam livres. Se nós parássemos os veículos e saíssemos, eles simplesmente pulavam em cima de nós. Você não faz ideia de como eles estavam felizes. Fazia você sentir ótimo. Enquanto as tropas americanas investiam contra Paris, aliados canadenses e britânicos se preparavam para libertar a Normandia e forçar o inimigo a recuar. Os alemães tinham outras ideias. Eles lançaram um contra-ataque vários dias depois. Reforços foram enviados para tentar cercá-los no que ficou conhecido como o Bolsão de Falaise.
Soldados, aproveitando sua folga da linha de frente, tiveram suas licenças encurtadas. Após apenas 3 dias de folga, Bill Edwards voltou às pressas para o campo de batalha. Depois do nosso suposto descanso, nós fomos levados para o bolsão de Falaise. A nossa divisão recebeu a tarefa de apertar uma parte daquele bolsão. Foi uma luta muito fluente, foi uma movimentação muito rápida. As baixas se acumularam. Após ter levado os homens feridos para a tenda de primeiros socorros, o ex-aprendiz de vendedor de 18 anos, Frank Rosier, voltou sozinho para sua unidade. De uma cerca viva, bem próxima, saiu um jovem alemão da minha idade, 18, 19 anos. Nós parecíamos cowboys, pegamos nossas armas. Eu levava uma metralhadora Sten naquela ocasião e eu o matei. Eu me sentei no chão e chorei. Estava enjoado. Eu tinha matado um ser humano. E enquanto falo com você agora, posso ver aquele menino, ruivo, o filho de alguém. É horrível. Frank já havia perdido 2 irmãos na guerra. Ficar longe de casa e da família estava cobrando o seu preço. Você pensa em sua casa todo o tempo, em seus pais, pensa neles todo o tempo Mas é uma coisa estranha, o seu pelotão se torna a sua família. Você depende do seu companheiro, nós dependíamos muito uns dos outros. Até agora, os homens já lutavam há quase 2 meses. Estavam cada vez mais cansados. Sobreviver era uma outra batalha. Eles não tinham escolha, além de procurar alimentos e viver da terra. Às vezes vivíamos de batatas, nabos, o que conseguíssemos encontrar. Mas nós costumávamos... se eu encontrasse um americano, nós trocávamos a carne em conserva pelo apresuntado deles. Aquilo era muito bom, era um banquete. Vivíamos de ração de campanha e as rações vinham em caixas, e eles tentavam nos dar uma diferente a cada dia. Eu tenho essa foto de um dos nossos companheiros ordenhando uma vaca. Porque qualquer um que estivesse envolvido com fazendas, antes do exército, tinha pena de uma vaca que precisava ser ordenhada e conseguia um pouco de leite fresco. Nós vimos uma granja que estava deserta e eu enchi a camisa de ovos. E umas 2 galinhas que nós roubamos. E voltamos orgulhosamente para o resto do pelotão. Nós teríamos um banquete naquela noite. Um estilhaço me atingiu aqui, saiu no rosto, passou pelo crânio e saiu. E isso não me nocauteou. Eu me sentei no chão, mais preocupado com a gema do ovo escorrendo pela minha camisa e entrando pela calça. Eu tentei apertar o cinto sob a camisa para evitar que a gema descesse pelas pernas. Voltei para minha unidade. Quando cheguei perto, os rapazes viram o meu rosto e vieram correndo para mim. Mas eu apaguei como uma lâmpada e fiquei inconsciente por 10 dias. Ferimentos de estilhaços eram as lesões mais comuns no campo de batalha. Foi o estilhaço de um morteiro que custou a Frank seu olho direito. Ele foi levado de volta para a Inglaterra, diferente de seus 2 irmãos, ambos mortos em combate.
Meu pai foi lá e olhou para a cabeceira da cama. Meu pai tinha 1,90 m, era ex-marinheiro mercante e um homem bem grande. Ele parou ali com lágrimas nos olhos e chorou. Ele disse, pelo menos recebi um filho de volta. A batalha contra o contra-ataque alemão em Falaise continuava furiosamente. Os generais lançaram ataques aéreos para deter o avanço inimigo. O dia do tufão. Falaise, 7 de agosto de 1944. Os aliados enviaram esquadrões de caças bombardeiros, Typhoon, equipados com metralhadoras, bombas e foguetes. Um dos pilotos era o canadense de 21 anos, John Thompson. Nosso comandante saiu em um reconhecimento climático para ver se o tempo estava bom para os Typhoons lançarem foguetes. Ele voltou, pousou, praticamente parou dentro da tenda de inteligência e estava muito agitado. Ele disse, tem milhares de tanques alinhados por ali e todos os tipos de veículos blindados leves, homens, todos escondidos, seguindo a leste. E disse, vai ser um ótimo dia para nós. Nós então voamos constantemente naquele dia. Nossa missão era bombardear as posições alemãs, aliviar as coisas e aumentar um pouco as baixas deles, com sorte, e facilitar o avanço. Eles esquadrinharam as posições e nós passávamos por aquelas posições no mapa, enquanto o time de reconhecimento lançava morteiros de fumaça vermelhos neles, e era o seu alvo. Para qualquer um em terra, parecia um trem expresso chegando. Quando você chegava muito perto do chão, você começava a disparar. Uma mina foi atingida e explodiu com o impacto. Teve uma bala perfurante que atravessou direto a blindagem e explodiu lá dentro. Alguns rapazes disseram que miraram na torre e eu mirei nas esteiras, mas eu disse aquilo como uma provocação. Na verdade, eu mirei no tanque. Os generais achavam que esses ataques aéreos seriam uma solução rápida para o contra-ataque. Mas para as tropas em terra, como Patrick Delaforce e Ron Titterton, era uma outra história. Nosso único maior problema era a RAF. Eles nos bombardeavam e metralhavam todos os dias. Eles vinham em 2 ou 3 e tudo aquilo que eles viam em movimento eles atacavam. Apesar de termos uma estrela branca enorme em nossos carros e transportadores de metralhadoras Brenner. Era muito difícil dizer se um tanque era um Panzer ou um Sherman a 2.000 metros de altura. Você estava lá em cima e realmente não achava que estava atirando em pessoas ou matando as pessoas. Pelo menos nunca passou pela minha cabeça que eu estava matando alguém. A intenção era boa, mas eles eram muito descuidados.
Era como um bando de estudantes quando você pousa e pula do seu avião e dão uns aos outros tapinhas no ombro e parabenizam uns aos outros. Nem todo mundo conseguiu voltar para celebrar. Do dia D, em 6 de junho a 18 de agosto, houve 151 pilotos de Typhoon abatidos e mortos. Isso é muita gente. Luta de rua. A Falaise. O plano dos generais de tomar a Normandia estava agora em seus estágios finais. O contra-ataque alemão fracassara. Os aliados os haviam cercado. Em seguida, os generais mandaram seus homens fecharem um bolsão de Falaise. Os soldados se viram lutando em campo aberto e tomando pequenos vilarejos. Rua a rua, casa a casa. Lutar nos escombros tornou-se um jogo de azar para as tropas. Stamatulis era um deles. Um dia a coisa foi ficando séria e eu disse, pessoal, nós vamos acertar mais cedo ou mais tarde. Vamos para aquela casa do outro lado da rua. Então, 3 de nós entramos naquela casa e fomos para o cômodo maior que havia. À esquerda havia um grande barril. Um grande barril, e eu disse, nossa, isso só pode ser sidra. E eu pensei, meu Deus, estou com tanta sede, eu adoraria tomar um bom gole dessa sidra. E eu pulei a janela. Talvez se eu tivesse dado só um passo e parado, eu estaria bem. Mas eu acho que dei 2 passos, pelo menos 2 passos. E no segundo passo, eu fui visto por um alemão. E tudo o que eu vi foi girar. Girava e eu estava caído no chão, sem qualquer sensação. Eu podia ver, eu podia falar, mas não sentia nada. Não conseguia respirar. Minha respiração parou por cerca de 30 segundos. Stan tinha sido baleado no pescoço. Eu pensei na minha mãe e disse, Deus, só de pensar em fazer isso com ela, nossa, como ela vai chorar. E eu não gostava de como ela chorava, pois chorava muito. E agora eu estou aqui. E isso questão de segundos antes que eu apagasse. Kel segurou minhas pernas, Johnny me segurou pelas axilas, mas os morteiros não paravam. E eles me soltaram. Tiveram que ficar deitados ao meu lado até o morteiro explodir em algum lugar. E eles poderem se mover novamente. Me carregavam mais 20 metros. E lá vinham os morteiros novamente. Então nós vimos um caminhão militar. E eles me levaram, me colocaram ali. E depois nós dissemos, meu Deus, que sensação de alívio. Numa tentativa desesperada de retardar o avanço, os alemães esconderam atiradores de elite nos escombros dos vilarejos da Normandia. Jim Holdervale se lembra da primeira vez em que quase foi morto. Quando a bala estourou perto da minha cabeça, ela não apitou, não zumbiu, simplesmente estourou. Alguém gritou que havia um atirador na torre da igreja e Jack tirou a nossa metralhadora Bren do caminhão e, antes de tudo, colocou os óculos. Eu achei aquilo muito engraçado.
Ele colocou a arma no chão, pegou o estojo dos óculos, tirou de lá, colocou no rosto e se abaixou atrás da metralhadora. Fez a mira, puxou o gatilho e não aconteceu nada. A metralhadora havia travado. Os homens de Jim decidiram então atacar o franco-atirador com uma metralhadora pesada. Finalmente, um jovem atirador apareceu com as mãos para cima e então foi preso. Atiradores de ambos os lados faziam um jogo mortal de esconde-esconde. Sempre trabalhando em duplas, um procurava os alvos, o outro atirava. Você cobre uma área maior com os binóculos. E se ele visse alguma coisa, ele os colocava de lado, pegava o telescópio e dizia que havia visto algo e orientava meu tiro. Está vendo aquela árvore ali? Está vendo aquela pedra? Pode atirar. Eu sou um bom atirador. Eu era um jovem inocente, um bom soldado. Nós tínhamos de ficar o mais bem escondidos possível. Nós estávamos sempre com jaquetas camufladas e redes de camuflagem. Camouflage nets. Você não atira se acha que não vai acertar. Isso apenas denunciaria a sua posição. Eles vão pegar você. Eles vão pegar você. Tem uma regulagem na lateral do rifle para mover a mira para um lado ou para outro, dependendo da força do vento e coisas assim. Tem outra que sobe a mira para compensar a trajetória. Há uma linha horizontal e um eixo subindo pela linha central com uma ponta. E você coloca a ponta no que quiser acertar. E você mira. E você não puxa o gatilho, você o aperta. Você não mira na cabeça de um homem, mira em seu corpo. Mira no corpo. Se matar, matou. Se o ferir, é melhor. É melhor. Quando você os fere, o inimigo terá que usar hospitais para cuidar deles. As pessoas lá ficarão ocupadas. Ele tem mania de fazer heróis de guerra no Nat Geo. Escondidos dia após dia, noite após noite, atiradores como Jim se vêm criando um laço em comum com o inimigo. Você não sente o menor traço de animosidade. Não sente. Eles são seus irmãos. São mais do que isso, são a sua família. Eles são a sua família. Então, quando você está com um desses homens na sua mira, você cresce. É uma sensação maravilhosa. É maravilhosa. É uma coisa horrorosa de se dizer, mas é uma sensação maravilhosa. À medida que os aliados continuavam fechando o bolsão de Falaise, os poucos alemães remanescentes lutavam desesperadamente para defender as terras que eles haviam ocupado por mais de 4 anos. Após atacar o inimigo por toda a noite, as equipes de tanques da 22ª Guarda dos Dragões estavam descansando e reabastecendo. Ordenhar vacas naqueles verdes campos da França tornara-se uma lembrança distante para o comandante da tropa, Ian Hamilton. A aurora raiou. E quando ficou mais claro,
nós vimos duas figuras se aproximando de nós com rifles. Nós os ameaçamos e eles caíram imediatamente de joelhos, ou se abaixaram, tanto faz, e atiraram em nós. Então nós disparamos uma rajada com as nossas Brownings. Então nós vimos um rifle com um capacete em cima, segurado de pé. E nós gritamos para eles se aproximarem. Venham aqui! Come see her! Ele era um rapaz da juventude hitlerista. E nós o atingimos no joelho. Eu achei que ele precisava de cuidados médicos, então falei com o médico. E ele mandou 2 dos seus homens com uma maca. Eles se jogaram ao lado do garoto. Porque era um garoto, tinha 15 anos. E se dobraram para levantá-lo e colocá-lo na maca. E viram a insígnia, Polônia. Ele não queria ir com eles. Nine, 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 ele disse. Mas eles o levaram mesmo assim. Jogaram na maca e o levaram embora. Eu sempre me pergunto o que aconteceu com ele. Os alemães estavam na defensiva. Os aliados estavam avançando, tomando vilarejo após vilarejo. Nós chegamos a uma cidade e lembro de um sujeito idoso gritando: Tommy, Tommy, vem, vem! Sabe? O cabo de 23 anos, Ron Titterton, sentiu que teria que tomar cuidado. O sujeito nos levou para uma casa e subiu as escadas. Eram escadas como eu nunca havia visto antes. Eram largas assim e muito inclinadas. Ele subiu ali e numa cama estava um grande morteiro vermelho. Ele queria que nós o tirássemos, porque era a cama dele. A janela estava fechada e eu pensei depois, como o morteiro entrou ali? Não podia estar voando e simplesmente ter pousado na cama. Além disso, devia estar quente. Teria queimado a cama. E ela me parecia intacta. E pensei que poderia ser uma armadilha. Meu colega disse: ei, eu não vou tirar isso daí. Eu disse: bom, olha, ele vai achar que nós somos covardes se não o tirarmos. Ele é um velho. Apesar do risco, Ron achou que teria que deixar o morteiro onde não oferecesse perigo. Ele convenceu seu companheiro a ajudar a levá-lo para fora. E nós andamos até o campo e continuamos até ver as trincheiras. Eu disse: eu vou colocar isso numa das trincheiras. Eu me sentei, coloquei minhas pernas por cima e o soltei. Deitei no chão e disse: está ouvindo um tic-tac? Ele disse sim. E eu disse: ei, será que é uma bomba de efeito retardado? Seja como for, falei, vou colocar isso no chão. Então coloquei no chão e nos voltamos. Estávamos conversando e voltando pela estrada. Era muito forte. A terra subiu alto assim. E eu disse: ei, nós somos sortudos, não? Consequências. Em meados de agosto, os alemães tinham praticamente perdido a batalha na Normandia. Foi uma grande vitória para os aliados. Havia pouco para comemorar. Mais de 20.000 soldados aliados tinham sido mortos ou feridos. Mais 1/4 milhão de alemães sofreu o mesmo destino. Os corpos enchiam o campo de batalha. Eu nunca vi tamanha devastação. Nunca vi tamanha destruição. A Força Aérea Britânica devia ter atingido um comboio alemão. Eu testemunhei nos campos uma centena de mortos nos campos.
A Falaise foi um dos mais horríveis episódios de toda a guerra. Havia corpos em toda parte, nas cercas vivas, explodidos aos pedaços, cavalos, dúzias de cavalos. Era uma visão horrível. As tropas aliadas agora se moviam rapidamente pela Normandia. Wally Harris era um mecânico de tanques, mais acostumado a usar uma chave de fenda do que uma metralhadora. Sua unidade estava avançando quando o comboio adiante ficou sob fogo. Wally seguiu a pé para encontrar outro caminho. Passei pelo vilarejo com as costas nas paredes por causa do tiroteio intenso. E logo em seguida cruzei com um veículo militar alemão e um canhão de 88 milímetros. Obviamente me mantive fora de vista e obviamente estava morrendo de medo, pensando: o que vou fazer? Sou mecânico, não estou acostumado a fazer esse tipo de coisa. Não fui treinado para lidar com essa situação. Eu tremia de tanto medo e acho que em dado momento devo ter tomado coragem, porque fiz o caminho de volta para voltar ao meu Jeep, onde eu tinha uma metralhadora Browning calibre 30 que peguei num tanque do dia D. Armado com a metralhadora que pegara na praia, Wally e o cabo voltaram na direção dos alemães. Passamos por um ponto do qual podíamos olhar para baixo e ver os alemães. Deitamos no chão olhando para eles e começamos a atirar. Era possível ver alguns caindo. Então eles se dispersaram. Ficou silêncio por um tempo. Eu pensei: bom, vou atirar no caminhão militar que estava cheio de munição. Atirei continuamente nele. De repente, ele explodiu. Acho que os alemães já deviam estar cansados. Cruzamos com um grupo deles, apontamos nossas armas e eles levantaram as mãos. Em questão de minutos, Wally havia se tornado um dos heróis mais improváveis da Segunda Guerra Mundial. Não sou uma pessoa corajosa. Acho que algo toma conta de você e você faz coisas que, se parasse para pensar, certamente não faria. Alguma coisa toma conta de você e você faz. Mas depois, quando estávamos no vilarejo e os alemães estavam alinhados, arrasados, fiquei orgulhoso por termos feito aquilo. Foi uma sensação muito boa, muito agradável. Wally foi condecorado com a Medalha Militar de Bravura. Ele continuou para ajudar a libertar Bruxelas. Frank Quelch não perdeu a perna. Ele se tornou motorista de ônibus, depois se alistou na RAF. 5 meses depois de ser baleado no pescoço, Stan Matullis voltou ao campo de batalha. Os aliados libertaram Paris semanas antes do programado. Por um breve momento, parecia que a guerra acabaria e as tropas estariam em casa no Natal. No capítulo seguinte, o que os aguardava seria uma difícil batalha travada pelo vital porto da Antuérpia e as terras ao redor do estuário do rio Escalda. Eles sabiam que haviam nos aprisionado naquela tigela e logo em seguida veio uma chuva de projéteis e morteiros sobre nós. Foi horrível.